Olá, a paz do Senhor a todos. Eu estava pensando, e refletindo sobre nossa identidade diante de Deus, diante de Cristo Jesus. E a palavra de Deus ela é tão interessante que ela confronta duas realidades de todo cristão. Primeiro, nós somos chamados de pecadores e nós temos que nos arrepender. E o segundo é que a própria palavra nos chama também de santos. Afinal de contas, o que nós somos? Pecadores ou santos? Somos santificados? O que está acontecendo? Por que existe essa dicotomia? Por que existe essa duplicidade? Essas duas facetas aí do cristianismo, pecadores e santos. Então, vamos à palavra? Se você abrir na carta de 1 João, no capítulo 1, do verso 7 em diante, diz assim: Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, segundo a visão do apóstolo João, já ancião, já no fim de carreira, já na sua idade avançada, ele entendeu que nós somos sim pecadores. Mas olha o que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha o que diz no livro da carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então a palavra ela traz duas realidades para uma vida cristã. Ela traz uma, que nós somos pecadores, e outra, que nós somos santos, que nós somos santificados através do sangue de Jesus Cristo. Essas duas realidades são verdadeiras. Nós temos duas naturezas dentro de nós, Nós temos o pecado, que é a natureza adâmica, Adão pecou e nós herdamos o pecado de Adão. Então nós somos falhos, nós podemos errar. E nós temos uma natureza dentro de nós que está em nosso espírito, que é a santificação. Então nós temos o corpo e a alma que são sujeitos ao pecado e o espírito que é sujeito à santificação. Nós temos essas duas vertentes. Então dentro de nós existe o pecado e dentro de nós existe a santificação. Duas naturezas coexistindo ao mesmo tempo e fluindo, Então qual delas que vai prevalecer? Já tinha um ditado, já havia já existe até hoje uma história que fala, que há dentro de nós dois leões. E a pessoa pergunta para esse mestre, qual dos dois leões que vai vencer, o bom ou o ruim? E o mestre declara, aquele que a gente alimentar. Então, quanto mais nos alimentarmos da palavra de Deus, quanto mais orarmos, buscarmos, adorarmos a Deus, mais estamos alimentando o nosso espírito, ou seja, o leão bom. Mais estamos alimentando ele, mais forte ele vai ficar. Consequentemente, mais fraco fica o outro leão. Isso não significa que o outro leão vai morrer, não vai. Nós vamos ter as duas naturezas dentro de nós até a nossa morte ou até a vinda de Jesus, mas elas vão existir. Então nós temos que buscar a santificação em Deus e procurar crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Espero ter ajudado, que essa informação aí flua dos quatro cantos da terra e que todos entendam que nós somos santos que luta contra o pecado. Assim nós somos chamados. Todo cristão deveria seguir essa linha de pensamento. Nós somos santos, sim, lutando contra o pecado. Essa é a ideia que nós temos que ter, amém? Fica na paz de Cristo. Deus abençoe.